Oi, gente. Combinei uma live hoje com a Sol Miranda, agora às 8. E aí tô esperando vocês entrarem. Assim, eu tô meio nervosa porque eu nunca fiz live aqui no meu perfil, convidando uma pessoa. Então eu me preparei um pouquinho, fiz umas perguntas. E também queria que vocês fossem perguntando aqui, escrevendo as perguntas, pra gente conversar junto com a Sol, que já deve estar entrando. E queria já deixar um beijão pra todo mundo que tá aqui. Bom, vamos lá. Esse ano é um ano de eleição aqui no Brasil, né? A gente vai eleger prefeitas e vereadoras. E eu fiquei muito pensando nisso essa semana passada, assim, com as notícias de política, do governo, do Brasil, de como é que as coisas estão andando. E aí tem uma conta que pra mim não fecha muito, sabe, gente? Que é assim, parece que no Brasil todo eu anotei aqui até, são 49 mil vereadores, né, pra 7 mil vereadoras. Ou seja, essa conta tá muito desigual. Essa conta não bate. Eu acho que a gente tem esse poder, a gente que vota, né, pode transformar essa situação. Eu acho que vai fazer uma diferença enorme para o país, para as pautas que a gente quer defender, que a gente acha que é importante que sejam transformadas, que a gente tenha mulheres no comando, né? Mulheres no legislativo, mulheres no judiciário. A gente tinha uma presidenta que sofreu um golpe, então por aí você já pode imaginar que a situação não é fácil, né? É um machismo muito estrutural. E fora o machismo, a gente vive no Brasil um racismo estruturante, assim, que tá na base, né, na base das nossas relações. Então imagina, se nós não temos muitas mulheres, e aí eu fiz essa pesquisa no Rio de Janeiro, a gente tem uma vereadora negra, imagina para a população negra. Então, eu fiquei pensando hoje, lendo as notícias de manhã, assim, que tem a bancada da bala, aí tem a bancada do agronegócio, aí tem a bancada da farmácia, dos medicamentos, né? Tem várias bancadas, tem a bancada dos evangélicos. E eu não vejo essa força de uma bancada feminina, negra. Então, pensando nisso, eu pensei que eu queria começar uma sessão de lives aqui no meu perfil. Eu tenho uma população de seguidores aqui bem jovens. A maioria, né, vocês que estão aqui, que estão entrando, que comentam, que participam, tem entre, sei lá, 17 e 27 anos. Ou seja, a população que vai seguir com a parada no Brasil. Então, eu pensando em vocês, em mim também, porque eu quero me inteirar mais, eu quero saber mais coisas, eu quero pensar mais, enfim, refletir, me questionar. Eu pensei nessa sessão de lives, né? E tô esperando a Sol entrar, a Sol Miranda. A Sol, ela é pré-candidata a vereadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelo partido do PSOL. É a primeira vez, eu acho que é isso mesmo, a primeira vez que ela vai se candidatar, que ela se candidata, né, a vereadora. Então eu tô muito curiosa para entender, para saber. A Sol também é atriz, eu também sou atriz. Enfim, eu fico pensando, desde sempre eu sinto isso, que quando a gente fala assim, não tem político bom, não tem político honesto, nenhum presta, nenhuma presta, eu acho que isso é um pensamento muito radical, né? E aí depois eu fiquei pensando nisso, que poxa, então se a gente acha que ninguém presta, que ninguém é bom, esse é o lugar. A Sol entrou, tá aqui, linda, vou te chamar aqui, Sol. É um lugar pra gente ocupar também. Por que não? Você que tá aí, né, assistindo a live, de repente pode atinar, pode ter esse desejo, pode começar a imaginar que você pode participar da vida da sua cidade, do seu estado, do seu país, de uma maneira assim mais decisiva, né? Porque essa população de vereadores, de deputados, deputadas, senadores, eles criam as leis, né, que serão exercidas ou não, respeitadas ou não, mas isso é muito importante, porque só quando a gente tem boas leis que defendam, que protejam as populações que mais precisam, né, as ditas minorias, mas elas são minorias só em direitos, porque elas são maioria, né, a população preta é maioria no Brasil, a população de mulheres é maioria no Brasil, os indígenas não são mais maioria, porque eles
foram e têm sido dizimados, mas eles são os povos originários, eles são daqui, né? Eles nasceram aqui e estão cuidando da gente, cuidando da floresta, enfim, toda essa população não está muito ainda protegida. E aí eu penso que pessoas como a Sol, como a Marielle, né, e, enfim, muitas outras, Benedita da Silva, são mulheres que podem transformar, que podem batalhar ali para que a gente tenha mais direitos. Eu vou chamar a Sol aqui, tá, gente? Peraí, como que é? Acho que é aqui. Vamos lá, Sol. Estamos aguardando ela entrar. Oi, Sol! Oiê, Tudo tudo bem? bem? Tudo, e você? Tudo bem também, que bom te ver. Obrigada pelo Também. convite. Uma honra. Obrigada a você por ter aceitado, por estar com esse tempo aí para a gente conversar um pouquinho. Você tá bem, Sol? Tô bem, tô bem. Tempo de quarentena, fiquei com meu filhote, minha sobrinha. Minha outra sobrinha também veio ficar aqui. Enfim, tá mais grandinha essa, né? Hoje a casa tá recheada de crianças, que é uma delícia. E- Bom. Ô, Sol, antes de você entrar, eu estava aqui conversando com as pessoas, contando um pouquinho porque que eu fiquei com vontade, sabe, de começar essa sequência de lives, assim, tenho vontade de conversar com outras candidatas. É uma coisa que me atravessa já há muito tempo, no início da minha carreira, assim, né? Parece que eu tenho anos de carreira, mas já tenho um pouquinho de tempo. No começo, eu apresentei várias campanhas políticas, né? Eu apresentei campanha para prefeito, para governador, e trabalhei e vi de perto como que funciona um pouco, né? O sistema político ali, que cada candidato pensa, as coligações que são necessárias de serem feitas para a coisa evoluir, de onde vem o dinheiro. E então, desde esse momento, a política me pega, assim, eu falo, é por aí, eu acho, sabe? É um caminho muito sério. E às vezes que fica escondido, né? A gente não fala, mas que forma, o que pode transformar, pode atrapalhar. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, literatura. E aí queria começar com você se apresentando, assim, com você dizendo quem você é, de onde você veio e vamos conversar mais. Eu separei umas perguntas, eu nunca fiz isso, então pode ser que eu me atrapalhe um pouco, mas estou com o meu peito aberto aqui. Quero muito conhecer essa trajetória mais, assim, até aqui e daqui para frente. Eba. Primeiro eu queria te saudar e dizer que eu acho muito bonita essa sua atitude. Acho que também é algo que me inspira, porque acho que enquanto cidadãos, né, a gente tem aí um compromisso de transformar realidades e você já se colocar à disposição de ouvir pré-candidatas já é um passo muito grande, né? E você está utilizando a sua rede para, de alguma forma, compartilhar essas conversas e compartilhar isso que você está tentando aproximar, eu acho que é basicamente algo admirável. Então, te agradeço não só como pré-candidata, mas como cidadã também. Tá tudo bem aqui com a minha imagem? Tá tudo ok? Porque acho que a internet não está oscilando, né? Acho que eu vou até fazer um print. Então, Flavinha, é o seguinte, tem uma coisa que eu acho que é interessante, assim, que depois da onda de 2018, né, a gente teve um crescente aí de pessoas tentando se candidatar, enfim, acho que tem um processo aí que é de transformação da política a partir de novos corpos, e isso que você traz de experiência específica em determinado momento com a política institucional, eu trago muito para a minha trajetória e de outras companheiras que estão nesse barco, né, que também estão se adentrando pela primeira vez nessa instância de política pública, ou, enfim, tentando, de fato, estar dentro desse arcabouço, né? Então, eu acho que a gente, na verdade, está aprendendo na prática mesmo. Eu acho que é uma possibilidade da gente ir se construindo a partir dessa experiência, entendendo que muitos corpos, como os nossos, corpos que geralmente estão sendo atravessados pelas desigualdades, esse espaço da experiência política e institucional não é algo que nos é ensinado desde a infância. Então, acho que Uhum. também falar dessa trajetória para mim é falar um pouco de como essa construção ela está sendo feita com o passar dos anos. Eu sou de Braz de Pina, um bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Sou de uma favela em Braz de Pina chamada Cinco Bocas.
Eu saí de lá aos 17 anos, porque eu não conseguia viver de teatro, eu já era atriz, mas viver não no sentido utópico, viver no sentido de eu ensaiava, os ensaios acabavam tarde, não tinha ônibus para voltar para casa. A última linha acabava às 11 da noite, e era o único ônibus que me deixava próximo à minha casa. Então não tinha como retornar. Então, assim, eu saí porque, de fato, eu não tinha esse direito de ir e vir. Então, eu vim para o centro já com 17 anos. E engravidei do meu filho aos 23 anos, e desde quando eu engravidei do meu filho, eu passei a entender também a vida de uma outra forma, né? Tendo ali a responsabilidade com uma criança, entendendo também os medos que é ser mãe de um menino negro, e esses medos que me atravessam diariamente, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, perpassam por todos os meus sonhos durante a noite. Então, eu ainda tenho esses atravessamentos, que hoje eu acho que é o atravessamento que mais me impulsiona, junto com a arte. Mas aqui eu lido mais na questão da humanização, né, dos corpos, assim, do quanto que também esse fato da maternidade me faz olhar para um futuro com um pouco mais de esperança e também olhar um pouco mais para o passado, tentando construir cada vez mais a minha história e as outras trajetórias, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com produção aos 18 anos de idade, trabalhei como estagiária de produção numa produtora de musicais, trabalhei numa produtora de edição de cinema, eu fui produtora de bloco de carnaval, do Me Beija Que Sou Cineasta, durante 2 anos. Adentrei no campo da atuação novinha, com 15 anos, na dança, especificamente, também comecei aos 15 anos, e na dança afro, com um mestre chamado Charles Nelson, que é um mestre de dança afro-brasileira. E na dança afro-brasileira eu tive meu primeiro contato com a construção de um grupo. Então eu, lá nos meus 17, no grupo de fato, eu recebia como dançarina, tinha minha carga horária, entrada, horário de almoço, saída, retorno para casa, horário de estudo. Então ali eu entendi que de alguma forma era possível viver como artista, né? Isso eu falo de, no mínimo, uns 12, 13 anos atrás. E aí, durante esse tempo, eu fui me construindo como artista, né? Fazendo essa nossa graduação, que é da vida, que é no fazer. E acabei entrando para a Martins Pena, para a escola de teatro, antes de engravidar do meu filho. E a Martins Pena é uma escola muito importante para a construção do teatro a nível nacional. E aqui no Rio de Janeiro é a única escola técnica que a gente tem, né? A nível gratuito, voltada para os artistas, para os atores. E a partir de então, eu venho desenvolvendo trabalhos muito focados em uma transformação a partir do imaginário subjetivo que é feito a partir da arte. Quando eu digo isso em 2016 a gente criou um grupo chamado Grupo EMU, que é um grupo de teatro, que inicialmente começa como um grupo de teatro, e a gente fez um espetáculo chamado Mercedes, que era um espetáculo falando sobre a primeira baleia negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a partir do EMU e desse projeto a gente cria a produtora EMU, que é uma produtora que tinha como perspectiva colocar pessoas no campo de trabalho, inclusive nós, corpos que geralmente tínhamos muitas dificuldades em adentrar no mercado de trabalho. Com a EMU a gente entende que a disputa pelo mercado ela é muito frágil ainda. Quando eu digo frágil, eu digo no sentido de a gente precisa entender de fato quais são os mecanismos que realmente nos possibilitam colocar na disputa. Quais são os mecanismos que, de fato, conseguem fazer com que eu diga eu estou na disputa no mercado? Então, a gente começa a entrar em questões ligadas à formação, o quanto que a gente precisa pensar em mecanismos que estimule a formação de outros profissionais nessa seara da produção, o quanto que precisamos estar atentos com demandas específicas relacionadas à produção, mas que, normalmente, a gente não entende como demanda prioritária, né? Eu estou falando, por exemplo, do estudo de uma segunda língua, do entendimento em relação às questões políticas, porque isso tudo atravessa a camada de investimentos, né, que a gente tem no setor cultural. E aí, com a EMU, a partir da EMU, eu recebo um convite do departamento do Laboratório das Experiências Religiosas da UFRJ, que na época era do IFIX, que era do Instituto de História e Filosofia, hoje em dia está só no departamento de História. E esse convite foi para coordenar um núcleo de pesquisas dentro da FRJ. Então, a gente tem o NEGRAR, hoje, que é um núcleo que eu coordeno, junto com a Azengeri, que é uma intelectual, pensadora, crítica teatral da cena carioca. E esse núcleo faz a gente também repensar o quanto que os modelos
nos colocam dentro de caixinhas, assim, enquanto que também a arte poderia ter essa possibilidade de tratar de questões tão delicadas, colocadas em artefatos científicos e acadêmicos, e como que a gente poderia talvez transpor isso para uma outra possibilidade de comunicação. Então, a arte ali como uma possibilidade de diálogo entre academia e sociedade, e também com a possibilidade da gente estudar outras formas de se fazer artes dentro de um contexto acadêmico, né? Entendendo que a gente pode pesquisar, enfim, teatros que venham a partir de corpos LGBTI+, corpos negros, corpos de mulheres, corpos favelados, corpos, enfim, que são atravessados por questões múltiplas, né? E aí eu tô aqui nessa construção. O Sol, é muito porque você vai falando da sua trajetória e assim, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Fabrício, que a gente repetiu essa conversa algumas vezes, Fabrício Boliveira, não sei se você conhece ele pessoalmente. Conheço, um querido. Muito. Então, e a gente falava que um corpo preto é um corpo político, né? E a sensação que eu tenho quando você vai narrando a sua trajetória é que você está fazendo política desde a hora que você saiu do ventre da sua mãe, se entendeu ali, menina preta, pequena, Brás de Pina, você falou? E aí você está nessa, caminhando, caminhando, caminhando. O que aconteceu? Quando que foi esse momento de virada que você percebeu que a política que você está fazendo na sua vida, né, social, com o teatro, com todas essas reflexões, mas que ela precisava de um mandato, por exemplo, de um cargo no governo, de um gabinete lá na Assembleia. Quando aconteceu isso? Como foi? Eu acho que, de fato, a gente faz política assim desde quando a gente nasce, né? Então, o meu primeiro momento com arte foi através do funk. A minha irmã era dançarina de funk. Não sei se você pegou, mas eu acho que sim, que a gente é da mesma geração. Mas era do Bola de Fogo. Peguei, amiga. Bola de Fogo. Então, eu andava com a minha irmã, assim, nos lugares, ela era a Fernanda Foguentinha. É claro que tinha toda uma questão ali em torno do corpo da mulher, né, que a gente já vem discutindo, mas o fato de eu andar com ela e o fato dela ser, de alguma forma, reconhecida pelo processo que ela fazia, me elevava a autoestima de uma maneira muito positiva. Eu, menina preta, favelada, gorda, com mil questões, eu olhava, andava assim, por todos os meus atravessamentos, eu andava com a minha irmã e quando as pessoas falavam do trabalho, eu falava, cara, minha irmã, sabe? Tipo, ai. E aí, quando eu entro para a faculdade, eu sou formada em letras, e aí eu defendo o funk. No meu artigo, eu defendo o funk em várias construções de linguística, assim. E ali na faculdade eu começo a entender que a gente precisa estar em poderes de decisão para poder mudar algumas coisas, né? Então, ali em torno dos meus 19 anos, o mandato, de fato, acho que essa também é uma construção que eu acho que a gente não toma diretamente assim, preciso de um mandato, sabe? Eu acho que é algo que a gente vai entendendo no meio do caminho. Eu sou de um grupo de teatro que teve seu primeiro projeto patrocinado por um edital de investimento com dinheiro público, assim. Então, eu sou fruto de diversas lutas que antecederam até minha própria existência. O edital que eu fui contemplada junto com o meu grupo foi uma bolsa Funarte de fomento aos artistas e produtores negros. Essa bolsa ela foi reivindicada, inclusive, num fórum, que é o Fórum Nacional de Performances Negras, que é idealizado pelo Bando Teatro Lodum e pela Companhia dos Comuns. E aí, quando eu venho para o Rio, né, assim, que o fórum foi em Salvador, e teve toda uma história em cima disso, mas quando a gente vem para o Rio, a gente monta um espetáculo, e a gente consegue ficar durante 6 meses trabalhando como atrizes, produtores, técnicos, dramaturgos, diretores, bailarinos, coreógrafos e recebendo mensalmente, alguma coisa ali acende e fala assim, cara, a gente só conseguiu fazer isso aqui porque isso está dentro da instância pública, porque isso é uma reivindicação do poder público. É o Estado, de alguma forma, mantendo essa possibilidade da gente viver como artistas. E aí e aí começa a pipocar na cabeça isso de só existe uma possibilidade de se viver como um trabalhador das artes,
que é o Estado entendendo a importância da arte, a importância da cultura para a sociedade. E aí, de fato, quando a gente está nesse processo artístico, eu falo de mim, de você, de tantos outros artistas que eu admiro e que eu tenho certeza que você admira, que a gente se utiliza da arte como uma plataforma para refletir sociedade, né? Então, esse ano, com essa coisa da pandemia, assim, o fato de estarmos tão abandonados e muito mais a galera que está no backstage, né? A galera que não aparece, a galera que não é artista, a galera que não é artista da cena, mas que faz um projeto de teatro acontecer, que faz o cinema acontecer, que faz o circo acontecer, que faz o espetáculo acontecer, essa galera foi literalmente abandonada nesse processo de pandemia. Então, assim, não teve garantia nenhuma. O fato da gente ver alguns pequenos editais, que bom que existiram, mas, assim, muito ainda em quantidade muito pequena em relação a todos os trabalhadores que a gente tem, ver tantos amigos, ver tantas pessoas queridas, pessoas desconhecidas falando sobre o quanto que a pandemia estava atravessando os seus processos, isso ali, eu acho que não tem outro momento, sabe? Vai ter que ser agora, porque imagina, até agora isso não acabou, a gente tem essas retomadas, já tem um povo trabalhando, a discussão se a escola volta ou não volta. E assim, os trabalhadores autônomos, e aí eu estou me colocando como trabalhadora autônoma, junto com uma classe artística inteira que não tem renda no final do mês, que não tem garantia de carteira assinada. Enfim, a gente está ao ilhéu, sabe? Assim, a gente está num estado de emergência que precisa ser olhado pela instância pública, precisa ser olhado pelo Estado. E aí eu acho que essa tomada de decisão ela não foi minha sozinha, é de uma construção coletiva, colaborativa, a gente vem há um tempo discutindo sobre isso, e eu senti muito apoio das pessoas que estão juntos, sabe? Então, assim, não foi uma ida isolada, foi uma ida conjunta para a gente pautar essas questões que são emergenciais, porque não dá mais. E, assim, a gente tem alguns... Ai, já ia entrar... Não, vou entrar em tudo, que eu acho que a gente vai ter que fazer uma sequência de lives, vai ter que ser um mês, porque é tanta coisa pra falar. Só antes de você continuar, porque assim, eu acho muito importante dizer que a maior parte dos meus seguidores aqui no Instagram são jovens, eu chamo de crianças, mas são adolescentes, né? Entre 17 e 27 anos, é tipo 80% da galera que segue e tem a ver com a Malhação Viva a Diferença, tem a ver com o acesso, né, que um trabalho na Rede Globo proporciona para um artista, uma personagem como a Doris, que é uma educadora de uma escola pública, que vive, né, para os alunos e que aparece ali para a sociedade, de repente tomando lugar que a gente não vê tanto. Não estou falando que não existe, ao contrário, tem muitas diretoras maravilhosas, encontrei com várias. Mas a gente sabe que a educação é mais uma parte, uma pasta, né? Eu acho muito louco, eles chamam de pasta, como se fosse uma coisa assim que você bota num arquivo e que não tem um olhar dedicado, necessário, como tem que ser. Então, por conta desse trabalho, a população que segue aqui o meu perfil é uma população jovem. Então, é muito pensando neles, porque eu acho que essa população, eu acho não, é isso que é uma certeza. A população jovem que vai construindo o futuro daquele país e como para onde que as coisas vão. A gente já tem aí um fenômeno único, raro, que é a pandemia. Como é que esses jovens vão refletir, vão se relacionar no futuro, como é que vai ser isso? Enfim, tem muitas pessoas analisando esses processos, mas a gente vai ver na vida vivida. Agora, eu queria muito que você falasse aqui, Sol, bem assim, didaticamente, como é o processo quando você decide se candidatar, o que é que você faz, o que é que tem que ser feito, quem é a sua equipe, como é que vocês estão atuando agora, que a gente não pode, de repente, ir para a rua, né, fazer aquele corpo a corpo. E para finalizar essa pergunta, eu queria também que você comentasse um pouco sobre essa diferença que tem entre vereadores homens e vereadoras mulheres. No Brasil, 49 mil homens e 7 mil mulheres. Tá um pouco desigual, né? Tá. Sobre o processo de candidatura, né, ou pré-candidatura, acho que o início vem com a filiação. Então, você precisa se filiar a um partido. E aí, escolher o partido que você quer se filiar é muito importante, porque você precisa estar ideologicamente confortável com aquilo que o partido se propõe. Porque é uma construção que vai ser feita junto com as pessoas que constroem aquele partido. Então, esse é o primeiro passo. Existe uma data, né? Existe um período em que você pode fazer essa filiação para você concorrer a candidato, né? A candidata futuramente. Então, depois disso, você faz uma articulação com os setores de dentro do partido, né? Há diversos setoriais,
fazem essas discussões que são mais específicas e segmentadas. Você tem setoriais de mulher, setorial de cultura, setorial de negritude, setorial de ecossistema, enfim, você tem setorial de território, então tem diversos setoriais dentro do partido e você vai conversando ali até para você construir o seu próprio discurso junto com essa ideologia que você decidiu abraçar para si ou ajudar a repensá-la. E aí você monta a sua equipe. A equipe geralmente ela é muito de acordo com as demandas que você precisa responder à sociedade, de acordo com aquilo que você também precisa receber enquanto conhecimento, transmitir enquanto conhecimento, enfim. Há equipes que são muito grandes, equipes que são muito pequenas. E aí é uma escolha a se fazer. Você tem geralmente ali uma pessoa que cuida da sua estratégia, uma pessoa que cuida das suas articulações políticas, uma pessoa que cuida da mobilização, uma pessoa que vai cuidar da coordenação geral do processo, outra que vai cuidar da coordenação de comunicação, mas isso tudo está conversando junto. E essas pessoas, dentro dessas coordenações, elas, enfim, tem outras pessoas se articulando, né? A equipe que a gente está é uma equipe que tem 28 pessoas, é um número consideravelmente grande. Chique. Mas é porque também é isso, né? A gente está em processo de construção. Então, talvez a nossa equipe fosse mais reduzida. Assim, é a minha primeira vez como pré-candidata, é a primeira vez de muitas pessoas dentro desse processo, entendendo o que é esse processo, e há também muita vontade de muitas pessoas entenderem como de fato é. Então, isso, de alguma forma, está crescendo a equipe, e, na verdade, assim, quanto mais gente quiser chegar, e eu não falo nem só da minha, não, eu falo de qualquer outra campanha que vocês estejam vendo aí, sobretudo de pessoas negras, se acheguem, porque é muito trabalho, é muita coisa para fazer, mas é também um processo que, para a gente, enquanto corpos cidadãos, é fundamental, assim, realmente muda algumas perspectivas nossas em relação ao mundo, assim. Então, eu indico quem quiser se voluntariar, enfim, participar de uma construção. Eu participei em 2018 da candidatura do Jean Willis e da Thaís Ferreira. Então, em 2018 eu fui voluntária deles dois. E esse ano estou na minha. E, então, assim, tem essas equipes, e essas equipes vão ajudando na sua comunicação, né? Uma coisa que a gente vem fazendo, por exemplo, são meets com pessoas que trabalham em determinados setores ou fazem parte de determinados segmentos. Então, a gente tem uma conversa com um grupo de técnicos de teatro, de shows, enfim, de diversos outros segmentos. E aí, esse grupo, ele foi mobilizado por uma pessoa, que é a coordenadora de mobilização. E aí, dentro disso, tem uma pessoa que cuida de tudo que é conversado, e ela vai anotando todas as nossas conversas, e a gente grava as reuniões. Depois disso, a gente senta junto com a advogada principal da campanha para entender como, de fato, essas angústias, esses desejos, isso que foi conversado nesses bate-papos, pode, de fato, se tornar proposta para a gente compartilhar com a sociedade, né? Então, a gente vai construindo a partir desses anseios, não a partir só do que a gente entende que deveria ser pautado enquanto corpos que constroem esse processo, mas fazendo, de fato, o que a representação política institucional deve fazer, né? Que é conversar com a sociedade e pautar o que o povo quer. Povo somos nós e todo mundo, né? Então, assim, a gente vai tentando fazer essa construção. É óbvio que a gente não consegue ainda atingir a todo mundo. É óbvio que, sobretudo nesse período pandêmico, né, essa relação de meeting, de ter algo fechado, via internet, sabendo que a gente vive numa sociedade que tem diversas problemáticas em relação à tecnologia, né, em localidades onde a tecnologia não chega, o quanto que, de novo, o recorte da desigualdade afasta pessoas, né? Então, a gente sabe que não chega, mas a gente está tentando. E é óbvio que essa tentativa ela é inspirada em muitas outras pessoas que já estão dentro das instituições ou que estão agora pleiteando também. Eu acho que é importante dizer o quanto que outras pré-candidaturas têm se colocado também num espaço de compartilhamento e quanto que isso tem sido bacana assim, para essa construção que não detemos o poder de nada, não detemos o conhecimento de tudo, estamos compartilhando e aprendendo junto. Então, a gente vai aprendendo uns com os outros, né, assim, nesse processo. Então,
E é justamente a ideia da gente não fazer o que essa política antiga coloca, que é nos colocar sempre em disputa. Temos uma questão que é primordial, que é lutar por uma sociedade menos desigual. E essa luta só vai, de fato, se concretizar se estivermos juntos. E juntos até nesse processo de campanha. Queremos votos sim, mas queremos que agendas sejam defendidas. Essa agenda vai ser defendida por mim, por Cauã, por Mônica, por Thaís, por Tainá, por... Assim, o que importa é que essa agenda seja defendida, né? Então é esse o processo. Então, acho que toda essa construção vai sendo feita a partir desses entendimentos. A cada hora surge uma coisinha nova. E a gente vai tendo que entender como que consegue dialogar com essa coisinha nova. Mas o que a gente tem? A equipe de comunicação, que tem coordenador de comunicação, pessoa que cuida de identidade visual, pessoa que cuida junto, né, das redes sociais, que cuida, tem as pessoas que cuidam da mobilização, que cuidam dos voluntários, as pessoas que cuidam da produção da coisa, assim, a burocracia, de como, enfim, dialoga com as pessoas, a pessoa que cuida das lives, que é a Fê, Fernanda. Porque é uma produção, né, Flavinha? Como que é paga a campanha? De onde vem o dinheiro? Então, dinheiro. Tem o fundo eleitoral, que é um fundo que o partido destina aos seus candidatos e candidatas. E existem também os mecanismos de apoio mais direto com a sociedade. Esse apoio mais direto é através de financiamento coletivo. Então, qualquer pessoa pode doar para a campanha, qualquer pessoa de qualquer, enfim, região, de qualquer naturalidade pode fazer sua doação. E também tem esse acesso ao fundo. O acesso ao fundo, ele durante muitos anos, ele foi comprometido por essa visão que nos separa enquanto corpos femininos, masculinos, brancos, negros, LGBTI+, cis, heteronormativos. Então, hoje em dia, existe aí um recurso, né, que foi aprovado, que é da utilização da verba do fundo ser dividida de maneira mais compensatória com os candidatos negros. Então, está sendo entendido pelos partidos como essa relação com o fundo vai de fato acontecer. Mas, por exemplo, eu não sei te dizer qual é o valor que é destinado do fundo para os candidatos. Não sei dizer qual é o valor mínimo ou qual é o valor máximo. A gente sabe que, por exemplo, o TSE publicou recentemente o valor que foi destinado para os partidos políticos, e esses valores são diferentes para cada partido. Então, você tem um partido que ganha o extremo do extremo e você tem um partido que ganha uma mixaria. E esse valor é compartilhado, deve ser compartilhado entre todos os seus candidatos do Brasil inteiro. Acontece que muitos candidatos, não sei exatamente como é que vai estar isso esse ano, né? Mas muitos candidatos durante muitos anos não tiveram acesso nenhum ao fundo. Existe ali uma relação que é muito destinada a pessoas que são entendidas como pessoas mais propensas a serem eleitas, pessoas que já têm uma trajetória dentro do partido. Existe um cálculo ali que é de investimento, mas que não é investimento único e exclusivo naquele representante. É um investimento também pensado para a legenda. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se a gente pode colocar... sei lá, se a gente tem que colocar... Se uma pessoa para entrar precisa ter 5.000 votos. E aí essa pessoa recebeu 15.000 votos. Significa que a legenda do partido recebeu 15.000 votos. Aquela pessoa já entrou porque ela conseguiu 5. E aqueles 10 podem ser computados para outras pessoas do mesmo partido. Então, possivelmente, podem entrar mais 2 pessoas por conta desses outros 5 e 5 que foram conseguidos por esse candidato, ou candidato que conseguiu os seus 5 já de entrada, né? Então, há esse pensamento dos partidos em relação a essa verba para essas pessoas que são entendidas como pessoas que conseguem mais número para a legenda, o que é uma discussão muito extensa, porque geralmente essas pessoas também estão dentro de um recorte, que é esse recorte que também demonstra um pouco para a gente a desigualdade do país. Então, geralmente são homens brancos,
a resolução, né, que define que vá uma porcentagem para as mulheres e agora também que vá uma porcentagem para os candidatos negros. Então, isso está mudando com o passar dos anos, mas é uma construção que, de fato, ela permeou nesse imaginário dos partidos, que na verdade não é imaginário, né? É É um, concreto, é um é um reflexo reflexo. direto da sociedade. Ô, Sol, e fala aqui, quantos votos você precisa para se eleger? A gente ainda não sabe. Não, a gente ainda não sabe, porque essa relação do coeficiente eleitoral, que é essa somatória que eu expliquei mais ou menos aqui, ela ainda vai ser divulgada, enfim, ainda vai ser feita, porque tem uma relação que é de computar a quantidade de pessoas que podem, de fato, votar, com a quantidade de pessoas que estão pré-candidatos e pré-candidatas e pré-candidatas. Então, existe uma matemática aí que ainda não foi finalizada. Mas o nosso partido, em 2016, eu sou do PSOL, sou Sol do PSOL. A piada tá pronta para escolher o PSOL. PSOL. Ai, só perfeito. Mas em 2016, o candidato que entrou com o menor quantitativo de votos entrou com 7 mil votos, em torno de 7 mil votos. Então a gente está com uma expectativa de 12K mínimos, então 12 mil no mínimo, partindo dessa última eleição de 2016. Mas ainda não é certa. Então, gente, vamos nessa. 12 mil não é assim tão difícil, não. Acho que a gente tem que se reunir, é isso mesmo. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho, assim, muito necessário. Eu tô bem focada, tô muito mesmo, Sol, assim, é a coisa mais importante que eu acho nesse momento para a gente discutir, pensar e tentar transformar cada um do seu jeito, como pode, trazer e termos mais mulheres na política, mulheres negras, sobretudo, sabe? Para mim, essa que é a revolução. Porque eu entrei ali um pouco na arte, eu tenho um trabalho que muita gente vê e tem uma coisa com a fama, com o sucesso, não sei o quê, aí você vai circulando, né? Sai muito da base também e vai circulando em outros lugares, entendendo como é que funciona o poder, o acesso. Só que, assim, na minha cabeça, acho que até eu percebi que a transformação mesmo, real, está na política. Assim, nessa política que você falou, sabe? A política de uma pessoa eleita. Tem a política local, social, que você faz ali com os seus, que você vem fazendo, eu venho fazendo. Mas, assim, essa é um outro passo. É um outro passo. E ele não é muito nem falado, nem difundido. Parece que a sociedade que está como está e quer que as coisas continuem assim, tem esse desejo, inclusive, né? Então, às vezes, parece muito distante para a gente pensar, imaginar uma mulher como você, de repente, uma garota de 17, 18 anos que já vai votar esse ano, sabe? E falar, gente, não dá, não vai ser possível, não vamos chegar. Não, vamos chegar sim. E a gente vai chegar cada vez mais, porque eu estou muito indignada com esses números. Sabe? Não dá para você ter 51 vereadores no Rio de Janeiro e sendo 7 mulheres e uma mulher negra. Não dá. Não corresponde com a sociedade, não corresponde com os corpos que vivem, que habitam essa cidade. Então, assim, eu queria que você também, se puder agora, dizer um pouco por que você escolheu o PSOL. Eu acho importante a gente falar sobre o partido de cada candidato, né? Quais são as suas afinidades. A escolha tem a ver com isso, tem que bater, né? Tem que dar um match. Se você puder falar um pouquinho também, para a gente conhecer mais do pessoal. Tá. Tá bom. Pessoal, eu tenho um carinho e uma admiração por algumas pessoas que estão nessa base de construção desse partido. Eu passei para a universidade pública porque eu fui aluna do CEASME, que é esse pré-vestibular que tem na Maré, que é inclusive o vestibular onde a Maria trabalhou durante muitos anos, se dedicou. Então, eu tenho uma construção de vida que surge a partir daquele espaço da Maré. Assim. E existe uma construção interna do partido que me interessa muito, que é esse olhar para uma nova articulação
entre pessoas negras, que é um olhar para essa discussão um pouco mais aprofundada, né? Então, eu acho que eu me encontro no pessoal pela forma como eu consigo dialogar com as pessoas ali dentro. Ainda é uma construção que está sendo feita, obviamente que não é perfeita, como nada na vida é, mas eu encontro algo possível ali no partido, que é de fato territorializar a política, enfim, tentar construir com pessoas que estejam pensando sociedade a partir de um outro prisma, e sobretudo também porque existe um debate intenso ali sobre cultura a partir desse campo econômico que a cultura deve estabelecer sobre a vida das pessoas, né? Assim, quando eu digo estabelecer, é porque existe uma visão um pouco estereotipada e um pouco não tão profunda em relação à cultura, Uhum. que e obviamente, né, colocando, entendendo a cultura muito ligada às artes e não a entendendo como esse processo que é dos costumes, que é dos hábitos, que é, assim, cultura, ela muda de território para território, né? A cultura ela está muito de acordo com as pessoas que habitam aquele espaço, com as pessoas que fazem aquele espaço acontecer, com as crenças daquelas pessoas, com, enfim. Então, e esse aspecto específico da relação com as artes, esse olhar que a gente tem de não entendimento do quanto é árduo e do quanto é trabalhoso viver de arte, é o que me faz me aproximar assim do pessoal também, que é essa possibilidade de discutir com pessoas que constroem esse mercado, eu não gosto nem muito da palavra mercado, mas enfim, esse mercado cultural e que é de um olhar que não é só do artista para o artista. E não tirando a excelência que o artista tem, porque eu acho que o artista é um ser primordial para a transformação da sociedade. O artista ele está em construção junto com a sociedade. Eu acho que, de alguma forma, com o passar dos anos, a gente tirou do artista aquilo que era de mais fundamental, que era a possibilidade de trazer os debates e questionamentos da sociedade para o meio da roda. E aí, Uhum. naquela roda, se discutir, utilizar seu corpo como ferramenta total de mudança, né, social. E aí, enfim, aí nessa discussão é trazer também a perspectiva de um trabalhador que, por exemplo, um vendedor de pipocas, que fica em frente a um teatro, em frente a uma sala de cinema. O cara que trabalha como ambulante e que vive muito dos movimentos de entretenimento. Os garçons, os seguranças das casas de show, a galera que trabalha com gastronomia em volta dos eventos, em volta das rodas de samba, em volta... Sabe, assim, tem uma discussão sobre as pessoas que são impactadas indiretamente pela arte, que eu consigo conversar muito com as pessoas que constroem esse partido. Então, tem uma relação ali da minha vivência, da minha experiência, que obviamente eu me coloco de novo, né, como uma trabalhadora, porque a gente desassocia o artista de um trabalhador como qualquer outro, porque a gente trabalha como médico, como advogado, como ambulante, a gente trabalha, e assim, a nossa arte ela está em diversas possibilidades. A gente trabalha no metrô, na rua, no teatro, em casa, assim, serve a forma como a gente procura modos de existir, porque a gente sobrevive. E uma das coisas mais delicadas que eu acho no nosso processo é que quando olham pra gente, né, assim, e é muito duro isso porque a gente precisa lidar com uma coisa chamada imagem. Então, a imagem que se constrói dos artistas, dessas pessoas que trabalham o tempo inteiro com isso aqui, é de que tá tudo bem. Não tá tudo bem. A maioria de nós precisa fazer uma construção da imagem para poder vender o próprio trabalho, porque é um trabalho que é pautado a partir do corpo, e a imagem que passa do tá tudo bem, na verdade, está cheia de conta para pagar no fim do mês, está sem poder pagar as coisas para as crianças, está pedindo dinheiro emprestado para mãe, para pai, para amigo, porque não está bem. Então, assim, e isso tudo, né? E aí, quando você vai pegar a galera que trabalha nas outras possibilidades do segmento, é ainda mais delicado, né? Assim, você ainda tem que lidar com as inseguranças, sabe? Eu tava. Acabei entrando, mas só. Eu Não, acabei conversando com os amigos essa semana que são técnicos, assim, e eles falando da insegurança do trabalho, que é assim, o quanto que eles precisam fazer cursos para se colocarem dentro dos seus processos, para terem todas as medidas de segurança possíveis, tanto para eles quanto para as pessoas que estão naquele espaço. Só quando eles chegam nos equipamentos culturais, não tem o mínimo. Não tem o mínimo para garantir segurança para eles. E eles se colocam sob escada, dessa escada, podendo cair, podendo, enfim, se machucar para a vida inteira. Não tem um olhar, não tem um olhar para essa classe que rala o dia inteiro e não acaba nunca o trabalho.
de ninguém que está envolvido na arte, não acaba, porque como é que um profissional, e aí é outro olhar que é para o olhar da pesquisa, né? Como é que um profissional vai de fato aprimorar se ele não estiver em processo de pesquisa o tempo inteiro? O ator, e todo mundo sabe quando gosta de ver, por exemplo, um ator, você fala assim, poxa, trabalho legal dele, né? É uma coisa que você senta e você fica ali horas assistindo, é um serviço que aquela pessoa está fazendo e que ela está te propiciando. Se você, e aí eu falo vocês, né, enquanto cidadãos, pessoas que constroem essa sociedade, se a gente não parar e olhar para essas pessoas, para as artes, para os artistas, realmente como pessoas que estão ali fazendo um serviço que é benéfico para a gente, imagina a nossa vida sem essas possibilidades artísticas. Imagina eu que nasci em subúrbio, favela, cresci com televisão. Não sei o que seria da minha vida, gente. Sem as novelas que eu acompanhei com a minha mãe. Assim. Nos momentos mais tensos, a novela era o que deixava a gente conversar, por exemplo. Que bom que a gente tem outras possibilidades. Que bom que eu tinha o funk na minha infância. Que bom que eu tenho o teatro hoje em dia. Que bom que eu tenho o cinema. Que bom que existem essas múltiplas possibilidades da arte. Mas elas só vão continuar existindo se a gente pautar a existência delas. E o artista, o técnico, o produtor precisa continuar trabalhando para ficar cada vez melhor na sua profissão. É igual qualquer outra. Precisa atuar. Não adianta só o artista estar pronto para uma peça de teatro. Ele precisa pesquisar o ano inteiro. É pesquisa. Movimento é pesquisa. Tempo de comédia é pesquisa. Drama é pesquisa. Ninguém chega aqui e olha, agora chora. Não chora. É pesquisa. E isso a gente tem que entender como um trabalho mesmo, assim. E, enfim, Eu é acho uma que discussão. muito forte, né, a conexão com a arte e pelo visto é um ponto fundamental na sua candidatura, assim. E aí eu queria saber se você quer falar um pouco sobre as suas propostas, né? Acho que cuidar, proteger e pensar política pública que dê segurança para os artistas, pelo visto, é a tônica da sua fala agora, assim, de como você se mobiliza nessa direção. Tem outras coisas? Quer falar um pouco mais? Você tem, e quais são as ideias que você tem, mas quais são os planos, né, assim, desse governo quando você for vereadora? Então, a gente tem alguns eixos prioritários, e nesses eixos prioritários a gente tem mobilidade, território, cultura, entrando especificamente na área das artes e dos trabalhadores das artes, educação em primeira infância e segurança pública. A ideia de debater segurança pública é uma ideia de segurança pública a partir do bem-estar, entendendo o quanto que a gente, estando em lugares que estejam com a sua manutenção em dia, saneamento em dia, iluminação em dia, se o lugar estiver sendo amparado pelo Estado, aquele espaço vai ser organicamente ocupado. As pessoas se sentirão à vontade para ocupar aquele espaço. Enquanto mais a ocupação no espaço, mais segurança é propiciada por conta daquela ocupação orgânica. Então, a gente está procurando uma política que vem a partir dessa ideia de bem-estar, dessa ocupação orgânica da sociedade. Né? Eu que moro no centro, por exemplo, você chega aqui, de noite, dá 8 horas, é realmente tenso você andar em qualquer rua dessa. Eu prefiro andar nas minhas vielas do que as ruas do centro, que são muito tensas. E são tensas por quê? Porque também não há um cuidado, literalmente, com essas pessoas que estão sendo abandonadas, né? Então, assim, olhar para esses moradores de rua que habitam o centro precisa ser um olhar que surja de uma outra perspectiva. E essa segurança também precisa estar, de alguma forma, interligada com os equipamentos que a gente tenha aqui nesse entorno. Por exemplo, né? Quando eu digo como é que a gente consegue, de alguma forma, também pensar nessas pessoas que estão desalojadas, que estão fora de casa, que estão desabrigadas, que não têm teto. Como é que a gente consegue pensar nos moradores de rua, enfim, entendendo outros processos a partir de uma construção de que eles fazem parte da sociedade. E que a política e relação com eles não pode ser uma relação do medo, mas uma relação que entenda aquele corpo como um corpo de um ser humano que está sendo abandonado pelo Estado e que precisa de um auxílio da sociedade para que ele consiga se reiterar e, enfim, se colocar de fato na construção social. Então, essa é uma pauta que a gente está tendo. A outra em relação à educação em primeira infância, aí eu vou... como que a gente consegue pensar a educação a partir de propostas que, de fato, consigam assegurar o corpo da criança como um corpo
que está em processo de organização intelectual, organização sentimental, né, organização emocional, e como que a gente consegue dar prioridade para as pautas que venham a partir desse corpo que está em construção. Porque, de alguma maneira, a nossa ótica, eu falo como mãe mesmo, assim, como trabalhadora, é que muitas das vezes o movimento capitalista e a forma como eles pedem que nós estejamos disponíveis para a construção mercadológica faz com que muitas das vezes as nossas pautas surjam a partir das demandas que são nossas, enquanto pessoas que precisam sobreviver e viver, e não a partir delas, as crianças. As crianças precisam ser o foco para a construção de qualquer política pública. Nisso a gente está, enfim, construindo o nosso debate a partir disso, entendendo também como é que a gente consegue cuidar de quem cuida. É uma frase que eu ouvi nessa construção de uma professora, que é a Gabi Mendonça, e ela falou cuidar de quem cuida. Como que a gente cuida de quem cuida? Essa frase ficou muito forte para mim, que é a gente cuidar também dessas pessoas que estão numa construção que não é geralmente a educação que a gente entende como a educação formal, né? Que está num outro campo, são as merendeiras, são as pessoas que trabalham com serviços gerais, são os educadores também, mas as pessoas que estão no entorno da relação com aquela criança na educação diária, que precisam também ter um aparato, né? Então, se eu quero pensar em políticas públicas para as crianças, precisamos pensar nessas políticas também para esses corpos que estão diariamente em contato com elas, porque esses corpos precisam estar cuidados, precisam estar também sãos, né? Para que eles consigam dar conta desse movimento que é, porque a gente sabe que, sobretudo, na maioria das nossas escolas públicas, por conta, enfim, né? Entendendo que a maioria das nossas escolas públicas também abraçam crianças que estão em condições um pouco mais precarizadas, assim, em sua maioria, né? Sobretudo aquelas que estão nos territórios mais abandonados pelo Estado. De alguma forma, há uma sobrecarga também no corpo desses educadores que estão ali com essas crianças no dia a dia. Então, como que a gente consegue dar sustento para esses corpos, para que eles não esqueçam que está na construção deles essa relação com as crianças e que, de alguma forma, o papel do educador, ele é muitas das vezes entendido como o outro espelho que a criança tem, né? O educador e as pessoas que estão ali nessa construção diária com as crianças, de fato, são pessoas que viram referências muito fortes para elas durante a construção da vida. Então, assim, cuidar dessas crianças, políticas públicas a partir das necessidades delas primeiros, cuidar de quem cuida, pilares para a educação. E arte e cultura, já falei um pouco, né? É muito sobre pautar as garantias dos direitos trabalhistas dos trabalhadores da cultura, assim, e segurança pública, já falei, e mobilidade e educação. A gente também tem algumas pautas que não são as pautas prioritárias, mas que a gente está defendendo, que é essa relação com a natureza, essa relação com o ambiente, entendendo quanto que, se a gente não defende, de fato, essa construção, que é dessa relação com o próprio ar, com isso que nos faz surgir, né, que é a natureza, a gente também não vai conseguir pensar um futuro realmente promissor, porque a natureza está se colocando contra todas essas ações que durante todos esses anos a prejudicaram, né? Então, nós somos também parte desse meio ambiente. Então, a gente está também estudando essa forma a partir do escopo da vereança, de entender como que a gente consegue olhar para o meio ambiente como algo que faz parte da nossa construção. É um absurdo a gente, por exemplo, ter que pagar água, né, minha gente? Deveria ser algo... E tomar essa água, né? E ser essa água. E tomar essa água. Ô, Sol, que coisa mais linda. Eu tô muito emocionada, sabia? Porque é muita coisa, assim, né? Me parece que se tornar uma pré-candidata e aí uma candidata. Por que pré e não candidata já? Porque não lançou? Porque a campanha só começa agora, dia 27 de setembro. Ah, tá. Então, esse período de pré, a gente não... Assim, de fato, toda a construção só deveria vir depois desse período de campanha, depois desse dia formal de oficialização de campanha. Só que ninguém, gente, constrói pauta para a sociedade em
um mês e pouquinho, né? Não tem sentido, senão aí, enfim, de fato a gente faz aquilo que não é para fazer, que é vou pegar aqui, anotar tudo que eu quero e jogar para a sociedade. Não. O período anterior é esse período de construção, de fala, enfim, de entendimento. Que é muito abrangente, né? Você citou 5 pontos principais, 5 ou 6, se eu não me engano, e outras coisas que vocês têm afinidades e querem trabalhar também, se possível for, porque eu imagino que o mandato é uma coisa muito viva e solta, né? Não sei, porque eu nunca fui candidata e nem ganhei nenhuma eleição, mas como eu falei para você no início, eu acompanhei alguns candidatos e eu vejo em você uma vivência, tá no seu corpo, tá? Não tá só assim no que você vai dizendo, sabe? Eu sinto que você tá muito preparada para ser essa vereadora. Tô muito desejando isso aconteça nessas nossas loucuras de mundos e futuro, presente, passado se interligando, sabe? A gente vai acabar daqui 4 minutos. Eu tô muito feliz, Sol, muito mesmo. Acho que é a coisa mais importante que eu tô tentando fazer e hoje eu acredito nessa candidatura. Só vai fazer bem para a população do Rio de Janeiro e depois você deputado, depois você senadora, se você curtir. E aí, quem sabe, presidente. Eu acho que é isso, entendeu? A gente nasceu para ser presidente. A Belinha tá causando aqui. E assim, só para terminar, eu adoro, assim, você já sabe um pouco, eu tenho uma conexão muito grande com a minha mãe que tá aqui, quero deixar um beijo para ela. Beijo, mãe. Queria que você falasse rapidinho agora no final, como é que tá essa relação com a sua família, vendo assim, data, porque é uma coisa que mobiliza todo mundo, a gente sabe, né? E aí vai geral com você. Então, como é que tá com eles, assim? O sentimento deles de ver você candidata a vereadora. Rola primeiro um medo muito grande, assim, porque não é fácil. Eu lido com diversos mundos, né, também. Então eu tenho eu moro no centro da cidade, no meio do fervilhão, volto para casa da minha mãe sempre, porque tá lá, enfim, que é um território também de favela. Então, assim, tem toda uma construção que foi imposta pela sociedade de medo a partir desses corpos que se colocam na política institucional. Mas, aos poucos, a gente está tentando entender como é isso. Mas, assim, está todo mundo dentro, super dentro, precisa de qualquer coisa, eles estão super disponíveis. Minha mãe é, tipo, mobilizadora mor, Ela de tava onde nele. ela... Nossa, minha mãe, ela manda vídeo e fala, gente, essa aqui... Aí ela é engraçadinho, né? Porque ela não fala minha filha, ela fala, essa aqui é a Sol, quero que vocês conheçam. Aí se alguém diz alguma coisa, eles falam, é minha filha, cara, minha filha. E mas é ótimo, assim, hoje minha sobrinha neta tá aqui com meu filho, ontem minha sobrinha tava aqui, mãe da minha sobrinha neta, junto com o meu sobrinho, que é marido da minha sobrinha. Enfim, a gente se fala todo dia. Acho que a única forma de eu me manter nessa é minha família e os meus amigos, senão não tem Lindo. como. Ô, Sol, quero agradecer a sua participação. Bela, fica quietinha. A sua participação, assim, a sua presença, não a participação, a sua existência mesmo, essa força que você tirou, assim, de todas as suas vivências para tomar essa decisão agora, que é uma decisão, eu acho que implica muita força, é um pouco difícil, né, que a gente sabe, mas eu acho que está para além disso. É muito necessário, é muito. E aí também queria dizer para você, se você quer terminar dizendo alguma coisa, quer contar um pouco mais, tem, sei lá, 1 minuto. E queria terminar contigo, te ouvindo e agradecer a presença de todo mundo aqui dizendo coisas muito fortes e lindas a seu respeito. E de repente a gente faz uma outra live com um tema específico, se você quiser, o convite está super aberto. Obrigada. Queria só agradecer a todo mundo que participou. Alex, que está aqui falando. Alex é uma pessoa muito querida. A gente não conseguiu fazer a interação aqui das mensagens, mas a gente se coloca. Eu estou à disposição. Minhas redes sociais são @soldefato e estou sempre lá. E, Ana, obrigada. Acho que quanto mais pessoas se predispuserem a fazer uma ação como essa que você está fazendo, a gente vai, de fato, caminhar para uma construção muito mais colaborativa, consciente. Acho que é importante todo mundo conhecer. Fico muito feliz de ver que você está nesse movimento. E acompanhem, gente, estejam com a gente. Eu vou acompanhar aqui a Ana também com as outras pré-candidatas. E
Obrigada. Obrigada a Muito, você. muito obrigada. Desculpa, eu não vi sua pergunta, eu fiquei muito entretida aqui, focada com a Sol. Eu não sou muito ainda da live, mas vamos melhorar isso. E aí, de repente, você pode mandar pergunta que eu mando para a Sol, ou você fala direto com ela. Sol, muito obrigada, muito axé na sua caminhada. Tô contigo, pro que você precisar. Um beijo muito grande. Obrigada. Beijo. Beijo, até.